Então, a gente está colocando aqui para você uma frase de uma pessoa chamada Mahatma Gandhi. O que acontece? Quando a gente vive nesse mundo que é nós por nós, a gente não vê a realidade que está à nossa volta, argumentando o mesmo argumento do tempo, nós somos pessoas que olhamos só para nós e que se dane o outro. E aí fica aquela história, olho por olho, dente por dente. E Mahatma Gandhi falou, é tanto olho por olho, que alguma hora todos nós vamos acabar ficando cegos. Você quer ficar cega? Você quer ficar cego porque não tem tempo para arrumar o exercício, para fazer um exercício, para cuidar da tua saúde? É exatamente isso que você quer, porque a cegueira é você não enxergar que quando você diz que não tem tempo, você, na verdade, não está usando isso como prioridade. Isso não é importante para você. Você não dá valor a isso. Essa é a grande verdade. E a gente está aqui para acordar você, para dar a sacudida no tapete, que os árabes falam, a oportunidade de motivar você para entender que não se deve falar nunca essa frase que eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Isso é um crime. Isso é um crime porque você apenas está dizendo para você, com outras palavras, que não tem prioridade. Não tem prioridade. Inclusive, sabe quem quer que você pense dessa forma? Dessa forma de falar a frase que é preferida de um segmento, eu não tenho tempo, você está reproduzindo a frase que a indústria dos remédios adoram que você fale, para você comprar muito remédio sempre quando sentir dor e não pensar em fazer exercício. Ou melhor, a indústria do medicamento até deixa você fazer exercício. Ela até deixa os médicos falarem que é bom fazer exercício, que realmente o exercício melhora a dor. Mas a indústria do medicamento não quer que você saiba que antes de fazer o exercício, você precisa primeiro aumentar a sua energia. Por isso que no meu treinamento com as minhas alunas, com os meus alunos, eu não prescrevo de cara exercício para quem tem dor no corpo. O que eu prescrevo é, primeiro mês, aumentar a energia. E essa é a estratégia de sucesso que a indústria dos medicamentos não quer que você saiba. Primeiro aumentar a energia, depois sim fazer o exercício. Porque pensa bem, você está com dor no corpo e o que acontece? A dor fica o tempo todo tirando a sua energia. Você tem artrose, tem artrite, tem fibromialgia. A dor que você está sentindo está tirando a sua energia. Por isso que você fica cansada. Por isso que fica cansado. Por isso que você não consegue fazer o exercício. E não é culpa sua. Então, existem estratégias para você primeiro aumentar a energia. Aí sim, no segundo mês, você vai fazer o exercício que tira a dor no corpo. Quando você produz a sua energia no primeiro mês e vai no segundo mês com energia. Quando eu falo produzir energia, não é fazer uma coisinha ou outra, não. 10 tarefas diárias, mas é só um mês que a sua energia garantida vai aumentar. E aí, na hora de fazer exercício, você vai conseguir fazer. E detalhe, são exercícios muito fáceis de fazer, que já melhora a dor. A vida pode ser resolvida em 3 meses, principalmente quando a gente está falando de dor, quando está falando de falta de energia. E aí, a gente, para poder driblar o que a indústria dos medicamentos não querem que você saiba, a gente precisa falar disso. Que a primeira coisa, tudo bem, está com artrose, tem que tomar remédio, fibromialgia tem que tomar remédio, tá certo. Mas antes de fazer exercício, tem o meio do caminho que é aumentar a sua energia. E eu estou afirmando que é esse o caminho que você tem que tomar. E aí a gente coloca isso como uma questão fundamental para que você tenha a sua qualidade de vida totalmente garantida. E aí, eu vou falar um negócio para você, porque quando a gente fala eu não tenho tempo, a gente fala assim, baseado numa ilusão que a gente quer acreditar. Ou seja, um mundo da fantasia. Aí eu não tenho tempo, é uma fantasia isso aí.
Você está criando uma fantasia que em 24 horas não dá para cuidar do seu corpo, para melhorar da sua dor, fazendo um exercício, fazendo um trabalho, separando o tempo. Então, dizer isso é a mesma coisa quando, quando eu tinha 37 anos, eu afirmei para mim. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Eu publiquei 3 livros. Tá aqui, os 3 livros aqui do meu lado, A Cota do Dia, Quando os Anjos Caminham Sem Asas, é um romance tibetano, a continuação do romance A Fuga de Bidit. Eu escrevi esses 3 livros, e aí, sabe o que eu pensei no meu mundo da fantasia? Que isso ia vender muito. Eu ia vender pra caramba esses livros. Sabe por quê? Porque, primeiro, modéstia à parte, estão muito bem escritos, e segundo, porque eu mereço. Eu me dediquei, foram quase 4 anos, então eu mereço. E aí que entra o mundo da fantasia. Você não conquista nada porque você merece. Você tem que trabalhar e buscar. E muitas vezes pode não acontecer. Merecer não é garantia que as coisas vão acontecer. Você tem que ir atrás. Então não adianta você falar que merece não ter dor se você não vai fazer o exercício. Está entendendo? É uma coisa meio parecida. Então, para que a gente possa definir esse comparativo, eu precisei mencionar um pouco dessa história. Então, o que acontece? A gente precisa entender que a prioridade é uma questão que também tem os seus equívocos. Tem os seus equívocos. Por exemplo, nesse exemplo do livro aí, ao invés de eu ter uma mentalidade da razão, não sou um cara conhecido, então tem que me fazer conhecido primeiro, fazer um trabalho de longo prazo, para depois acreditar que o livro pode vender? Não, eu escolhi acreditar na fantasia que eu mereço. Olha só, e a mesma coisa quando você está com dor e escolhe acreditar que só tomar remédio é a melhor escolha do que fazer exercício. Tem gente que escolhe, tem gente que fala isso mesmo, que escolhe, nem fala que não tem tempo. Ela fala, eu tenho tempo para tomar remédio. Só isso. Não quero nem fazer exercício. Então, é uma escolha equivocada. E aí você define uma prioridade que não é a solução exata. Por exemplo, às vezes você fala, vou tomar um remédio, estou com dor, vou fazer fisioterapia, bom, não tem, é um bom tratamento profissional. Acupuntura é bom, também sou acupunturista, sou formado em medicina chinesa, professor de educação física, pós-graduado em medicina chinesa, e é isso. Eu acho que dá para seguir a vida assim, sem fazer exercício, fazendo esses tratamentos. Vai melhorar? Vai sentir melhor? Vai melhorar. Mas não vai curar, não vai assim matar a raiz do problema. Porque a raiz do problema é a falta de energia, a falta de força física, falta de desenvolvimento muscular, falta de desenvolvimento ósseo. É tudo isso. Então, para que você possa ter a noção real disso, você precisa pisar na realidade e entender que isso pode ser uma escolha limitada, uma escolha equivocada.